Meu pai, que tem um transtorno de personalidade, me impediu de sair durante uma discussão, agarrou meus braços e levantou a mão em direção ao meu pescoço. Entrei em pânico, mordi ele, escapei. No dia seguinte, peguei minhas coisas com a família presente. No começo desse ano, minha mãe se separou do meu pai, e eu comecei a enxergá-lo de um jeito diferente. Quando eu era criança, achava ele o máximo. Mas agora, vejo que ele nunca considerou a opinião de ninguém. Discutia pra caramba e filosofava, nunca chegava a uma solução, e com frequência, me desmerecia ou desmerecia minha mãe. Ele foi diagnosticado por volta dos 70 anos, com transtorno de personalidade esquizotípica e hemicrania contínua. Eu tento levar isso em consideração, mas o comportamento dele piorou com o tempo. Eu moro fora do país nos últimos 4 anos e visito ele com frequência. Fui visitá-lo por alguns dias esse mês, durante uma daquelas conversas intermináveis dele. Eu falei que acho que ele age como um narcisista vitimista, porque ele distorce tudo pra se fazer de vítima, desmerece meus sentimentos e nunca assume a responsabilidade. Ele fez exatamente isso. Negou tudo, me acusou de ser narcisista e vitimista. E desmereceu a minha própria experiência de ter vivido 26 anos com ele, o que me levou a identificar esse padrão e expressá-lo a ele com exemplos. Ele não gostou do que eu falei, mas eu acabei tendo que encerrar a conversa porque tinha outros compromissos. Mais tarde naquele dia, depois que terminei meus compromissos, ele veio no meu quarto e insistiu pra gente continuar conversando. Eu me recusei e tentei sair. Ele bloqueou a porta, agarrou meus braços e começou a gritar. O rosto e os olhos dele pareciam quase possuídos. Ele não me soltava... Eu gritei pra ele me soltar, mas ele apertou mais forte. Pela primeira vez na minha vida, eu fiquei genuinamente com medo dele e temi pela minha vida. Eu nunca tinha brigado antes, e a primeira briga da minha vida foi com o meu próprio pai. A única pessoa que deveria me proteger e me apoiar foi, em vez disso, a pessoa que me fez temer pela minha segurança. Eu tentei me soltar sem machucá-lo, mas ele acabou pisando em alguma coisa e caiu. Eu ajudei ele a levantar, esperando que isso o acalmasse. Mas não adiantou. Tentei fazer as malas enquanto ele continuava me agarrando. Finalmente, em pânico, vi o braço dele indo em direção ao meu pescoço. E eu mordi ele e empurrei o suficiente para me soltar. Saí correndo pela porta e fui o mais longe que pude antes de parar. Mais tarde, ele ligou para minha prima, dizendo que minha mãe e eu estávamos contra ele, convenientemente omitindo que ele me segurou fisicamente. Na manhã seguinte, eu voltei com minha prima mais velha e meu tio para pegar minhas coisas. Quando entrei, os mesmos braços e unhas que tinham se enterrado na minha pele no dia anterior estavam agora se estendendo para me abraçar. Ele agiu com carinho, como se nada tivesse acontecido. Eu disse não com firmeza, o que ele imediatamente usou contra mim, dizendo pro meu tio: "Tá vendo como ela é comigo?" Ele ficou me seguindo, tentou me bloquear de novo, mas eu continuei focada em ir embora. Se meus parentes não estivessem lá, eu acredito que ele teria tentado me impedir de novo. Já se passaram quase 2 semanas, eu bloqueei ele. Não acho que um pedido de desculpa seria sincero, e tenho medo do que ele pode dizer se a gente conversar de novo. Tô planejando começar a terapia pra processar isso, mas agradeceria conselhos ou experiências de quem já passou por algo parecido. Eu saí daquela casa com as pernas tremendo, mas ao mesmo tempo com uma estranha sensação de alívio. Pela primeira vez, assim, não era só uma suspeita, uma impressão vaga. Eu tinha visto com meus próprios olhos e sentido na pele do que meu pai era capaz. Não era mais sobre filosofia interminável, sobre distorções, ou sobre a manipulação constante das palavras. Agora havia um fato, um acontecimento físico, inegável. Isso me deixou em choque, mas também me deu clareza. Nos dias que se seguiram, a imagem dele tentando me impedir de sair não saía da minha cabeça. À noite, eu fechava os olhos e ainda podia sentir os dedos dele cravados no meu braço, o olhar que parecia de outra pessoa, quase como se fosse alguém possuído. Essa memória voltou em sonhos e pesadelos, às vezes tão vívidos que eu acordava suando. Bloqueá-lo no telefone me trouxe um pouco de paz, mas não apagava a sensação de que uma parte da minha vida tinha se rompido de forma definitiva. A terapia se tornou uma necessidade imediata. Na primeira sessão, mal consegui organizar minhas palavras. Contei tudo em atropelos, misturando memórias de infância com um episódio recente. A terapeuta me ouviu com paciência e me disse algo que ficou ecoando. Você não precisa se culpar por querer distância de alguém que te machuca, mesmo que esse alguém seja seu pai. Aquilo bateu fundo, porque, no fundo, eu ainda carregava a culpa, a ideia de que deveria ser leal, que deveria tentar consertar, que deveria ser compreensiva diante do transtorno dele, mas ao ouvir em voz alta que era legítimo querer se proteger, comecei a me sentir menos pesada. Minha prima, que tinha visto de perto parte da cena, passou a ser uma espécie de porto seguro. Nas nossas conversas, ela me dizia que sempre percebeu sinais do comportamento dele, mas que ninguém tinha coragem de confrontar. Meu tio, mais velho, também admitiu que ao longo dos anos engoliu muita coisa para evitar conflitos. Aos poucos, percebi que eu não estava tão sozinha quanto parecia. Havia uma rede de gente que sabia, mas que até então tinha escolhido o silêncio. Mesmo assim, a dúvida me corroía. E se eu nunca mais falasse com ele? E se um dia ele piorasse e precisasse de ajuda? E se eu me arrependesse por cortar esse laço? Eu escrevi essas perguntas em um caderno como forma de organizar os pensamentos, e cada vez que eu lia as respostas que eu mesma dava, elas eram sempre as mesmas. Você tentou. Você deu chances. Ele escolheu agir assim. Conforme as semanas viraram meses, comecei a construir uma nova rotina. Passei a dedicar mais tempo a amizades que me faziam bem, resgatei hobbies que tinham ficado de lado e investi na carreira. A sensação de liberdade era estranha no início, mas depois se tornou viciante. Eu já não vivia com medo de quando ele ia me ligar ou o que ele ia dizer pra me culpar. Minha vida tinha espaço pra respirar. Mas, como toda história inacabada, havia dias em que a lembrança voltava como um fantasma. Nessas horas, em vez de sufocar o sentimento, eu comecei a escrever cartas pra ele, cartas que nunca enviei. Nelas, eu despejava tudo o que nunca tinha dito. A dor, a raiva, a frustração, mas também o luto por não ter o pai que eu gostaria de ter tido. Essas cartas se tornaram parte do meu processo de cura. Aos poucos, percebi que talvez o verdadeiro passo não fosse decidir entre falar ou não falar com ele, mas aceitar que eu podia viver bem sem precisar dessa resposta imediata, que eu podia me reconstruir, e que o contato com ele não era um dever,
mas uma escolha. E escolhas agora estavam nas minhas mãos, não mais nas dele. Os meses seguintes trouxeram uma nova dinâmica para minha vida. Bloquear meu pai parecia ter fechado uma porta definitiva, mas de repente, outras janelas começaram a se abrir. Eu passei a ter mais tempo e energia para olhar para mim mesma, para as minhas próprias necessidades e sonhos. Ainda assim, as cicatrizes emocionais não me deixavam em paz. Em algumas manhãs, eu acordava com marcas roxas nos braços já desaparecendo, mas que na minha mente ainda estavam frescas. Era como se a memória do toque dele tivesse se gravado na minha pele. No trabalho, comecei a notar que meu comportamento mudava. Eu me tornava mais defensiva em reuniões, com medo de ser interrompida ou desmerecida, como tantas vezes fui em casa. Meus colegas até comentaram que eu parecia mais tensa. Foi um choque perceber o quanto a violência daquele episódio tinha se infiltrado em áreas da minha vida que não tinham nada a ver com ele. A terapia ajudava, mas também revelava camadas de dor que eu nunca tinha reconhecido. Enquanto isso, meu pai não desistia de tentar contato. Ele mandava recados através de parentes, sempre se colocando como vítima. Ela me abandonou, dizia para minhas tias. Ela está sendo influenciada pela mãe, comentava com primos distantes. A narrativa dele era sempre a mesma. Um mártir incompreendido. Eu, por outro lado, me via cada vez mais forte em não responder. Era como se cada silêncio fosse uma forma de reafirmar que eu estava no controle da minha vida. Mas os conflitos não ficaram apenas na esfera emocional. Um dia, recebi a notícia de que ele havia sido internado por causa de uma crise de dor causada pela hemicrania contínua. Minha prima me ligou chorando, pedindo que eu fosse ao hospital. Eu travei. Parte de mim queria correr até lá, como filha, e segurar sua mão. Outra parte lembrava do olhar dele, da sensação de perigo. Acabei não indo. Passei a noite inteira acordada, me perguntando se eu tinha feito a coisa certa. No dia seguinte, soube que ele estava melhor e já reclamando com as enfermeiras, como se nada tivesse acontecido. O alívio misturado com culpa me consumiu. Essa culpa se intensificou quando recebi uma carta dele, enviada pelo correio, escrita à mão. Eu hesitei em abrir, mas a curiosidade foi maior. As palavras começavam com um pedido de desculpas, mas rapidamente se transformavam em acusações veladas. Você não entende a dor que eu passo. Você me julga sem saber como é viver preso em um corpo doente. Era como se cada frase fosse um truque para me puxar de volta pro ciclo de manipulação. Rasguei a carta em pedaços e joguei fora. Mas passei horas encarando o lixo, como se aquelas palavras ainda pudessem me atingir. Na terapia, falamos muito sobre limites. Minha psicóloga me fez enxergar que a dificuldade de dizer não era apenas sobre meu pai, mas algo que se refletia em outras relações da minha vida, com amigos, com colegas, até em relacionamentos amorosos. Eu percebia que muitas vezes aceitava menos do que merecia, com medo de causar conflito. Essa revelação foi dolorosa, mas também libertadora. Se eu conseguisse estabelecer limites firmes com meu pai, talvez conseguisse em todas as outras áreas. Decidi então começar a registrar tudo em um diário, não apenas as cartas para ele, mas também minhas pequenas vitórias diárias. A primeira vez que disse não a um colega que tentava jogar trabalho extra em mim. O dia em que recusei o encontro, porque não estava emocionalmente disponível. Esses momentos pareciam pequenos, mas cada um era uma conquista contra anos de silenciamento. No entanto, o destino parecia sempre querer me testar. Em um almoço de família, meses depois, fui surpreendida. Meu pai apareceu sem aviso. Eu estava rindo com meus primos, quando vi aquela figura entrando pela porta. O ar pareceu sumir dos meus pulmões. Ele se aproximou, com aquele sorriso ensaiado, como se nada tivesse acontecido. Minha filha estava com saudade, disse, abrindo os braços. Todo o salão ficou em silêncio. Eu sentia dezenas de olhos me observando, esperando minha reação. Foi nesse instante que percebi. A verdadeira luta não era contra ele, era contra a versão de mim mesma que sempre cedia, que sempre engolia o choro e aceitava. Eu respirei fundo, dei um passo para trás e disse, em voz clara, não encosta em mim. Um murmúrio percorreu a sala. Ele tentou rir, transformar em piada, mas ninguém riu. Pela primeira vez, parecia que a máscara dele começava a rachar, diante de todos. O silêncio, após aquele almoço de família, foi ensurdecedor. Alguns parentes vieram falar comigo em particular, dizendo que nunca tinham visto meu pai ser confrontado daquela forma. Uns me apoiaram, outros acharam que eu tinha sido dura demais. Mas, pela primeira vez, eu não me importei com as opiniões divergentes. Havia uma paz estranha em ter dito não na frente de todos, sem abaixar a cabeça. Era como se, de algum modo, eu tivesse rompido um feitiço que me prendia há décadas. Ainda assim, o episódio mexeu com a dinâmica da família. Meu pai começou a usar aquele momento como prova da minha ingratidão, repetindo a versão dele para quem quisesse ouvir. Alguns parentes acreditaram, outros se afastaram dele. Eu percebia claramente quem estava disposto a enxergar a realidade e quem preferia se manter no conforto da negação. Essa divisão me fez sentir tanto mais isolada quanto mais livre. Eu já não precisava sustentar a imagem de uma filha perfeita. Agora eu era simplesmente imperfeita, mas mais autêntica. Na terapia, a psicóloga me ajudou a compreender como aquele confronto foi um marco simbólico. Eu tinha estabelecido um limite, não apenas para meu pai, mas para todos que presenciassem. Era um recado claro. Eu não toleraria mais invasões físicas ou emocionais. A partir daí, comecei a me sentir mais preparada para lidar com outras áreas da minha vida. Consegui, pela primeira vez, encarar meu chefe e pedir um aumento, sem sentir que estava pedindo demais. Também comecei a falar com mais clareza em relacionamentos amorosos, deixando claro o que eu queria e não queria. O que antes parecia impossível, agora fluía com naturalidade. Apesar desse crescimento, meu pai não desistia. De tempos em tempos, surgiam novos recados indiretos. Uma prima vinha me dizer que ele estava sofrendo muito com a minha ausência. Um tio comentava que ele chorava quando falava de mim. Esses relatos mexiam comigo, mas agora eu conseguia filtrá-los. Entendi que cada lágrima dele podia ser sincera, mas também podia ser parte da mesma manipulação de sempre. A diferença é que agora eu não me sentia obrigada a responder a esse chamado. Foi nesse período que recebi uma proposta inesperada. Um trabalho em outra cidade, em um país vizinho, que representava uma grande evolução na minha carreira. Aceitar significava me afastar ainda mais da minha família, mas também significava recomeçar em um lugar onde eu poderia ser apenas eu,
sem o peso das histórias passadas. Depois de algumas noites sem dormir, decidi aceitar, arrumei minhas malas com a sensação de que finalmente estava escolhendo o meu caminho. A mudança trouxe novos desafios, mas também uma liberdade que eu nunca tinha experimentado. Em uma cidade onde ninguém me conhecia, eu podia me reinventar. As primeiras semanas foram intensas, aprendendo um novo trabalho e me adaptando à cultura local. Mas no fundo havia algo ainda mais importante. A distância física me ajudava a consolidar a distância emocional. Pela primeira vez em muito tempo, eu podia respirar sem medo de uma ligação inesperada ou de um encontro forçado. Ainda assim, as lembranças não desapareciam. Em alguns dias, eu me pegava lembrando do olhar dele, da sensação de aprisionamento. Nessas horas, em vez de me culpar, eu tentava transformar a lembrança em força. Escrevia no diário como aquele momento tinha me ensinado a nunca mais permitir que alguém me tratasse daquela forma. Cada palavra escrita era uma forma de reafirmar minha escolha. Mas a vida sempre testa nossos limites. Certa noite, enquanto trabalhava até tarde, recebi uma ligação inesperada de um número desconhecido. Atendi sem pensar. Do outro lado, a voz era inconfundível. Meu pai. Ele começou dizendo que estava doente, que talvez não tivesse muito tempo de vida, e que tudo o que queria era me ver mais uma vez. Meu coração disparou. Parte de mim queria desligar imediatamente. Outra parte se perguntou: e se fosse verdade? E se essa fosse a última chance de um encontro antes do fim? Fiquei em silêncio, ouvindo aquela voz que misturava vulnerabilidade e manipulação. Quando desliguei, minhas mãos tremiam. Pela primeira vez em meses, senti que estava diante de uma encruzilhada, e percebi que a minha história com ele ainda estava longe de acabar. Naquela noite, após desligar o telefone, fiquei horas sentada na beira da cama, encarando o vazio. O quarto parecia menor, sufocante. Eu me perguntava se tinha ouvido certo, se meu pai realmente estava doente, ou se aquilo era apenas mais uma armadilha emocional. O dilema era cruel. Ignorar poderia significar carregar uma culpa eterna. Acreditar poderia me colocar novamente no mesmo ciclo de manipulação que eu lutava para quebrar. Nos dias seguintes, a ligação não saía da minha mente. No trabalho, eu me pegava distraída, relendo mentalmente cada palavra que ele disse, tentando identificar se havia verdade ou apenas encenação. Comentei o episódio na terapia, e a psicóloga me fez refletir. E se, em vez de pensar no que ele quer, você pensasse no que você precisa? Essa pergunta ficou ecoando dentro de mim como um refrão insistente. Conversei também com minha prima, que sempre esteve do meu lado. Ela foi direta. Você não deve nada a ele. Mas se um encontro for importante para você encerrar esse ciclo, então que seja nos seus termos, nunca nos dele. Essa frase se tornou uma espécie de bússola. Se eu decidisse vê-lo, teria que ser em um lugar neutro, seguro, e somente se eu estivesse preparada. Depois de muito pensar, escrevi uma carta não para enviar, mas para organizar minhas ideias. Nela, coloquei todos os limites que eu gostaria de impor. Nada de discussões intermináveis, nada de contato físico sem consentimento, nada de acusações. Apenas uma conversa limpa, curta e objetiva. Ao terminar, percebi que eu não tinha medo do encontro em si, mas sim de perder o controle de novo. E dessa vez, eu não estava disposta a permitir. No fim daquela semana, recebi uma nova ligação de um número diferente. Não atendi. Minutos depois, minha caixa de entrada apitou com um e-mail. Era meu pai, confirmando a história da doença. Ele dizia que estava com exames e que poderia me mostrar se eu quisesse. Havia um tom de desespero nas palavras, diferente do costumeiro tom acusador. Isso mexeu comigo mais do que eu gostaria de admitir. Passei a noite revirando possibilidades. E se fosse verdade? E se ele tivesse mesmo doente? E essa fosse a última chance de ter um fechamento. O medo se misturava com um desejo profundo de colocar um ponto final em tudo aquilo. No fundo, eu sabia que a decisão não era sobre ele. Era sobre mim. Sobre o quanto eu estava disposta a revisitar um lugar de dor em busca de respostas. Finalmente, decidi que iria encontrá-lo, mas não seria sozinho. Combinei com minha prima e com meu tio de me acompanharem. Escolhemos um café discreto, em uma área central, movimentada, para evitar qualquer possibilidade de isolamento ou manipulação. Eu deixei claro para todos. Se em algum momento eu me sentisse desconfortável, iríamos embora sem olhar para trás. Na manhã marcada, acordei com o coração disparado. Cada passo até o café parecia um peso. Quando cheguei e vi sua figura sentada em uma mesa no canto, envelhecida, curvada, por um instante meu corpo hesitou. Não era o mesmo homem que me segurou com força semanas atrás, mas também não era alguém que eu podia abraçar como se nada tivesse acontecido. Respirei fundo, endireitei a postura e caminhei até ele. Ele levantou os olhos e o silêncio daquele instante pareceu gritar mais alto que qualquer palavra. Eu sabia que a partir daquele momento, algo inevitável iria acontecer. A questão era: seria o início de uma reconciliação ou a confirmação definitiva de que nossos caminhos precisavam seguir separados? Sentei-me diante dele, tentando manter a respiração estável. O cheiro forte de café recém-passado pairava no ar, misturado ao burburinho distante das outras mesas. Ele parecia mais frágil do que eu lembrava, mas seus olhos ainda carregavam aquele brilho desconcertante, uma mistura de intensidade e manipulação. Ficamos em silêncio por alguns segundos, até que ele puxou uma pasta de couro surrada debaixo da mesa e colocou sobre o tampo. Aqui estão os exames, disse, deslizando os papéis na minha direção. Eu não menti. Sua voz estava estranhamente calma. Olhei os documentos sem realmente focar nas palavras. Não duvidava que houvesse algum diagnóstico, mas sabia que aquilo era apenas a ponta do iceberg. Ele esperava que aquilo fosse suficiente para me quebrar, para me trazer de volta. Mas eu permaneci firme, mantendo o olhar sobre ele, sem tocar nos papéis. Eu não vim aqui só por causa dos exames. Respondi. Quero entender o que aconteceu naquele dia. Por que você me segurou daquele jeito? Por que me fez sentir medo da própria pessoa que deveria me proteger? Ele respirou fundo, desviando o olhar para a janela. Por um momento, achei que ele fosse se esquivar com a mesma ladainha de sempre. Mas então, ele disse algo que me gelou por dentro. Porque eu não suportava a ideia de perder o controle sobre você. As palavras saíram lentas, mas carregadas de uma sinceridade perturbadora. Sempre precisei que você me ouvisse, que me reconhecesse. E quando percebi que não tinha mais esse poder, eu entrei em pânico. Fiquei paralisada. Aquela era uma admissão nua e crua de tudo.
o que eu sempre senti, mas nunca tinha ouvido. Ele não estava apenas doente ou confuso. Ele reconhecia que precisava me dominar para se sentir no comando. Você percebe o que está dizendo? Perguntei, a voz firme apesar do tremor nas mãos. Você está admitindo que me machucou porque não suportou me ver livre. Ele passou a mão pelo rosto, como se tivesse envelhecido 10 anos em poucos segundos. Eu sei, e sei também que no fundo você nunca mais vai confiar em mim. Fez uma pausa, inclinando-se para frente. Mas o que você não sabe é que eu também fui criado assim. Meu pai fazia o mesmo comigo. E eu jurei que seria diferente. No entanto, repeti o ciclo. O coração batia tão forte que parecia ecoar pelo café inteiro. Aquela revelação mexia comigo em níveis profundos. Eu sempre suspeitei que havia uma sombra no passado dele. Mas ouvir da boca dele que era vítima e perpetuador ao mesmo tempo, me trouxe uma mistura de raiva e compaixão. Não justificava nada, mas explicava muito. Então você escolheu passar essa dor adiante? Perguntei, segurando as lágrimas. Você poderia ter quebrado o ciclo, mas não quis. Ele abaixou a cabeça. Eu não soube como... E quando percebi, já era tarde demais. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Mas desta vez não pareciam um truque. Pareciam reais, quase desesperados. Minha prima e meu tio, sentados em uma mesa próxima, observavam atentos, prontos para intervir se necessário. Eu, por outro lado, sentia que aquele era um momento crucial. Ele nunca tinha se mostrado tão despido de máscaras. Era como se, pela primeira vez, eu estivesse vendo o homem por trás da figura que me aterrorizou. Eu não sei se posso perdoar, disse, a voz embargada. Mas sei que não vou mais viver sob o seu controle. A cada palavra, sentia meu corpo ficar mais leve. Se algum dia eu voltar a falar com você, será porque eu escolhi, e não porque você me forçou. Ele me encarou em silêncio, lágrimas correndo pelo rosto. Pela primeira vez, não havia réplica, não havia contra-ataque. Apenas silêncio. Levantei-me, peguei minha bolsa e, antes de sair, deixei uma última frase sobre a mesa. O ciclo pode até ter começado antes de mim, mas comigo ele termina. O barulho da porta do café se fechando atrás de mim marcou o fim daquela cena. Mas dentro de mim, eu sabia, aquilo não era o fim da história, apenas o início de uma nova fase. Saí do café com o coração disparado, certa de que tinha encerrado um capítulo definitivo da minha vida. Pela primeira vez, senti que não havia mais nada a dizer. A revelação dele, por mais dolorosa que fosse, me deu uma estranha sensação de fechamento. Eu acreditava que aquele encontro seria o último, mas estava enganada. 2 meses depois, enquanto organizava meus e-mails de trabalho, encontrei uma mensagem com um anexo criptografado. O remetente era desconhecido, mas o título chamou minha atenção. Se você realmente quer saber a verdade, abra. O coração gelou. Contra o instinto inicial de apagar, decidi abrir o arquivo em um ambiente seguro, no computador da empresa. O que vi me tirou o chão eram cartas antigas, relatórios médicos e anotações de um diário que não era do meu pai, mas do meu avô. Documentos que revelavam um padrão de comportamento abusivo que atravessava gerações. Cada filho repetindo as mesmas marcas deixadas pelo anterior. No final do arquivo, havia uma frase escrita com a caligrafia do meu avô. O ciclo nunca será quebrado. Sempre haverá alguém para herdar essa sombra. Eu congelei diante da tela. Como esses documentos tinham chegado até mim? Quem os enviou? Não havia rastros do remetente. Apenas aquele enigma. Ao mesmo tempo que senti medo, também senti uma determinação ainda maior. A de provar que aquela profecia não era verdade. Na terapia, levei os documentos para a psicóloga. Ela me olhou séria e disse, você entende o que isso significa? Você não carrega apenas sua história com seu pai, mas uma herança de dor que tentou se perpetuar. Mas a escolha continua sendo sua. Foi nesse momento que eu percebi. Meu papel não era apenas me libertar, mas garantir que ninguém depois de mim carregasse aquele fardo. E foi aí que veio a reviravolta. Ao investigar mais a fundo, descobri que quem me enviou os arquivos não foi meu pai, mas um meio-irmão que eu nunca soube que existia, fruto de um relacionamento do meu pai antes de conhecer minha mãe. Ele havia descoberto os registros, e ao ver a nossa história ecoar a dele, decidiu me procurar em segredo. Marcamos um encontro, e quando o vi, foi como olhar para um espelho distorcido da minha própria vida. Ele também tinha vivido com medo, com manipulações, com silêncios pesados. Naquele instante, percebi que o ciclo não terminava apenas em mim. Havia outras ramificações, outras vidas marcadas, mas juntos poderíamos reescrever essa narrativa. O inesperado não foi apenas a confissão do meu pai, mas a revelação de que eu nunca estive sozinha nessa luta. Fecho essa história não com a imagem de uma vítima, mas com a de alguém que encontrou, no improvável, a chance de transformar uma maldição em resistência. O ciclo pode ter começado muito antes de mim, mas comigo. E agora com ele não vai continuar. Se você descobrisse que a sombra que te assombra não começou com seus pais, mas vem de gerações, você teria coragem de ser o elo que finalmente rompe a corrente?